Eu vou colocar o desenho novamente. Vocês conseguem ver o desenho? Espero que vocês consigam. É o seguinte, continuação da leitura. Então, página 54. Continuação da leitura da página 54. O terceiro tipo é o das centelhas de sua alma que participaram dele no momento em que ele pecou. Então, o terceiro tipo de centelha é aqueles que participaram quando ele pecou e caíram nas profundezas das clipotes. Quando ele pecou, quem? Está falando mais acima o seguinte, vou começar a ler de cima, senão vai ficar meio sem entender. Depois do pecado de Adão, depois do pecado, que foi o pecado de Adão, né? Ele se tomou pai de Caim e Hével, e com os sábios e. Nossa, eu tô. Peraí. E com os sábios e os Zohar dizem: foi dessas centelhas que eles nasceram. Então, Caim e Abel, eu vou comentando essa parte aqui porque é meio complexazinha. Então, ele tá falando que Caim e Abel, Caim e Hével, né? O Abel aqui na Bíblia são partes caídas de Adão. Então, eles nasceram de quê? Que já eram partes caídas de Adão. Isso que tá falando Zorra. Então, foi dessas centelhas que eles nasceram. Então, eles nasceram de centelhas já caídas de Adão. Esse é o segundo tipo de alma. Então, o segundo tipo de alma, então, o segundo tipo de alma é o quê? De, de Caim e Abel, que são caídas. Então, são centelhas caídas de. Então, são centelhas, então já são centelhas caídas, né, de Adão. Então, é o segundo tipo de alma. E o terceiro tipo é as centelhas de sua alma, ou seja, o terceiro tipo é a centelha de quem? De Caim e Hével, ou seja, centelhas de sua alma que participaram dele no momento em que ele pecou e caíram na profundeza das clipotes, ou seja, das cascas, dos pecados. Essas foram chamadas pelos sábios de os órgãos caídos. Então, os órgãos caídos, então, na verdade, é só a terceira parte, que é a parte de Caim e Abel caído. E saiba que que foi deste terceiro tipo de alma que é a alma de Sete, filho de Adão, surgiu. Então, daqui surge um quarto tipo, que é de Sete, né? Filho de Adão. Então, a alma do filho de Adão, interessante isso aqui, hein? Então, a alma do filho de Adão, Sete, vem daqui. Interessante isso aqui, nossa. Sendo assim, a alma do primeiro tipo é chamado de uma alma completamente nova. Então, vai lá. Primeiro tipo, alma nova, nova. Então, a alma nova. Então, a alma nova é o primeiro tipo, né? Então, esse aqui é o primeiro tipo. Tô anotando aqui. E sobre essa alma, quando ela desce ao mundo, é encarnada em um corpo que os sábios disseram. Venha e veja, quando uma pessoa nasce, ela ganha uma nefesh e se ela merecer mais, como essa é sua primeira vez em que vem ao mundo, a pessoa consegue atingir a nefesh de Asiá até a Neshamah de Atzilut, nível após nível, como está dito. E se ela merecer mais, nossa, então essa alma nova, por ela nunca ter pecado, então ela pode, né, receber o quê?
as três partes da alma dela. Então, por isso que é venha e veja, porque é muito lindo, né? Porque ela é uma alma nova, ela pode receber as três partes da área chamada de Silut, nível após nível, como está dito. E se ela merecer mais, e isto, deixa eu ligar o celular, vocês estão vendo a tela? Nível após nível, como está dito, e se ela merecer mais. Isto tudo pode ser feito com grande facilidade e sem muito esforço. Nós já explicamos esse primeiro tipo antes. No entanto, se durante esse período a pessoa peca, causa uma mácula e morre, e seria necessário para ela voltar a este mundo. Neste momento, ela será chamada de reencarnada. Agora sim, se ela peca, agora se peca, ela o quê? Reencarna e volta ao mundo, né? Agora sim, ela é chamada de uma alma reencarnada e de antiga. Agora sim, ela é reencarnada, então ela é uma alma antiga, certo? Ela passa a ser uma alma antiga. Como já explicamos antes, a Nefesh vem para a pessoa ao nascimento, mas o Ruach não pode vir até que a pessoa tenha 13 anos. Então, o que aconteceu? A alma nova veio, vou parar para explicar isso aqui. Já vou comentar. A alma nova veio da pessoa, a pessoa veio no mundo pela primeira vez. Então, o que é que aconteceu aqui? Ela era uma alma nova, não tinha pecado, né? Então, essa alma, ela recebeu as três partes: Nefesh, Ruach e Neshama, conforme, é, conforme o mérito dela. Mas, quando ela recebeu lá o último, assim, que ela já estava na vitória, ela maculou. Então, ela teve um pecado que maculou as três partes. E o que que acontece? Vai voltar. Então, ela volta para esse mundo no corpo de uma outra pessoa. Então, ela se torna reencarnada, porque agora ela está retornando. Mas aí, então, o que que tá falando? Que ela vem agora com a Nefesh, primeiro ela tem que limpar a Nefesh, né? Então, o que falou aqui, ó? Como já explicamos antes, a Nefesh vem com a pessoa ao nascimento. Então, vem no dia do nascimento, vem a Nefesh junto com ela. Com o Ruach, como o Ruach não pode vir, então, essa pessoa ela vem com a Nefesh porque ela é a pessoa que teve conhecimento, né? Então, isso aqui eu estou falando, né? Porque se não tivesse, ela não viria com essa Nefesh, né? Lógico, né? Então, no nascimento, a pessoa vem com essa nefesh. Mas o ruach não pode vir até que a pessoa tenha 13 anos de idade e mais um dia. Neshama não pode vir até que a pessoa tenha 21 anos e mais um dia. Então, ela pode receber a nefesh no nascimento. Depois, quando ela 3 anos mais um dia, se ela tiver mérito, ela recebe o Ash. E depois disso tudo, com 21 anos mais um dia, ela recebe Neshama, se ela tiver mérito. Desse modo, o pecado avança e vai ganhando os níveis de acordo com seus atos. Então, desse modo, o pecado da pessoa avança, ela vai ganhando nível de acordo com seus atos, até atingir Naham. Então, ela vai se avançando, né? Conforme for se limpando, vai conseguindo as três partes de almas, Naham. De Atzilut, tudo conforme sua idade. O segundo tipo de alma consiste das centelhas das almas que ficaram em Adão. Agora que é um outro tipo, ó. Outro tipo que consiste das centelhas de alma que ficaram em Adão, depois do pecado, e que ele passou para Caim e Abel quando eles nasceram. Elas são consideradas novas
até certo ponto, mas não totalmente novas. Quando elas são corrigidas, elas ficam mais elevadas que todas as outras almas que saíram de Adão, pois elas tiveram a capacidade de ficar nele e não cair nas clipotes. Interessante aqui. Elas têm essa virtude em particular. Então, essas almas, vou até ler de novo. Então, ó, o segundo tipo são almas que consistem das centelhas que ficaram em Adão, depois do pecado. Então, depois que Adão pecou, né? Então, ele estava lá no mundo de Beriá, o Adão da criação, então ele pecou. E ficaram as centelhas dessas almas, né? Cadê onde que eu tô lendo? Deixa eu voltar aqui. Consiste das centelhas de almas que ficaram em Adão depois do pecado. Então, ficaram as centelhas depois do pecado. E que elas passou para Caim e Abel. E seus filhos, Caim e Abel, receberam essas centelhas quando eles nasceram. Elas são consideradas das novas, né? Então, Caim e Abel são filhos gerados de Adão, mas o Adão que pecou. Então, eles tiveram essas centelhas que também eram novas até um certo ponto, mas não totalmente novas. Quando elas são corrigidas, elas ficam mais elevadas que todas as outras almas que saíram de Adão, pois elas tiveram a capacidade de ficar nele e não cair nas clipotes, ou seja, não cair nos pecados. Elas têm essa virtude em particular. Quando os filhos dele, que é Caim e Hével, as herdam, isso não foi considerado uma encarnação de fato, como se elas tivessem vindo de um primeiro corpo e morreu. Não é isso. Então, o que que aconteceu aqui? Tudo ocorreu durante o período de vida de Adão, quando ele passou a centelha para os seus filhos ao nascerem. Então, eles receberam essa centelha aos filhos de Adão. Portanto, todas as centelhas que foram incluídas em Caim e Hével são consideradas como se ainda fossem partes de Adão, ele mesmo, como se sequer tivesse saído dele. Podemos concluir que quando essas centelhas vieram com partes de Adão, elas não vieram para corrigir. Olha aqui. Então, elas não vieram para corrigir a correção de si mesmo. Olha que lindo, hein? Então, essas centelhas não vieram para corrigir a correção de si mesmo, porque não pertenciam a ele e apenas estavam incluídos nele. Entendeu? Então, as centelhas de Caim e Hével não pertencia a Caim e Hével, mas pertencia a quem? A Adão. Mas não foi por encarnação, foi por geração, né? De pai e filho. Por isso que elas são consideradas como se nunca tivesse vindo ao mundo antes. Interessante isso. Interessante. E, portanto, posteriormente, quando elas vieram, incluídas em Caim e Hével, durante a vida de Adão, ou seja, Adão ainda estava existindo, teve filhos, passou a centelha para os seus filhos, pela essa geração dos filhos, não foi por reencarnação. Então, Adão ainda estava existindo, mas a centelha que foi passada para os seus filhos. Isso não se deve ser considerado uma encarnação de fato, com certeza, né? Continuando. Eu acho que eu já tinha lido essa parte, mas tá bom a gente voltar, porque a gente está lendo com mais calma. Elas novamente não vieram para si mesmo, mas apenas porque ainda não foram divididas em centelhas individuais em seus próprios corpos. O que houve apenas é que elas foram incluídas no corpo de Caim e Hével. Isso também de modo não se considera ainda como uma encarnação, ou seja, elas foram passadas de pai para filho, né? Geração, né? Sendo assim, só depois deles, quando essas centelhas são divididas. Então, agora que as centelhas são divididas, não?
Tá divididas as centelhas aqui, ó. E alocadas em um corpo de uma pessoa e que considera que passaram pela primeira encarnação. Agora sim, as centelhas de Caim e Hével são divididas para um corpo de uma outra pessoa e que é considerado uma não é nem reencarnação, é encarnação, tá? Sendo assim, só depois deles, quando essas centelhas são divididas e alocadas em um corpo de uma pessoa e que se considera que passaram pela primeira encarnação. Esta é uma alma nova. Então, aqui é uma alma nova. É a alma nova. Vocês consideram que é alma nova? Sim, porque é a primeira vez que essa centelha agora está vindo, porque agora é uma centelha, né, que veio das partes caídas lá do Adão, que passou para seus filhos, e veio um corpo de outra pessoa, encarnou em uma alma nova agora. Continuando. Vou até passar aqui para me ler, que eu estou pulando. Esta é uma alma nova até certo ponto, mas não totalmente nova, porque elas já estavam em Adão, Caim e Hével. Antes, se a pessoa que receber este tipo de alma pecar e maculá-la nesta primeira vez, morrendo e reencarnando depois, aí ela será chamada de encarnada e antiga. Agora que é a opção que está falando se a pessoa macula agora, se ela macula. Então, o que que acontece? Nessa primeira vez, né? Aí a pessoa morre e aí depois a pessoa vai reencarnar. Agora ela vai reencarnar. Aí ela será chamada de nessa primeira morre e reencarna depois, aí ela será chamada de encarnada e antiga. Aí ela será chamada de encarnada e antiga. Aqui tá falando os processos, como funciona. Isso aqui dá um desenho, viu, gente? Então, até ela, neste primeira vez, pode alcançar a Nefesh de SA. Então, agora, a primeira vez, agora ela pode alcançar a Nefesh de SA, né? O Ruach de Etzirá e a Neshama de Beriá e a Nefesh de Etzilut. Até a Nefesh de Etzilut. Interessante. Dependendo de suas ações. No entanto, elas não conseguem atingir mais do que isso. Igual a alma nova. Ou seja, ela não vai mais que isso aqui, ó. Então, ela é igual a uma nova. Muito interessante isso aqui. É isso que consiste a diferença entre esse segundo tipo de alma e as almas do primeiro tipo, que podem chegar até Neshama, da Neshama de Etzilut. Nossa, que interessante. Isso aqui dá uma explicação depois separada com desenho. Esta é uma diferença entre o primeiro e o segundo tipo de alma. A razão para essa diferença é que quando Adão pecou, ele pecou a Zihara, Ilá, esplendor supernal, que são os níveis de Nahanshai, do mundo de Atzilut, ou seja, algo muito elevado, hein? Como é mencionado no Zohar. Elas são chamadas de Zihará e Lá, e não caíram nas clipotes, que só afetaram os três mundos de Biá e todos os níveis de Atzilut, chamados de Zihará e Lá, subiram às alturas e só a Nefesh de Atzilut permaneceu nele. Assim, quando essas centelhas que foram incluídas em Caim e Hével vieram ao mundo pela primeira vez, elas só podem atingir através de seus atos até o nível de neve de Atzilut e não mais.
é o que elas tinham originalmente. No entanto, as almas completamente novas, no primeiro tipo, podem atingir Nefesh de Asiá. Então, o que é Nefesh de Asiá, né? Bom, Asiá é esse último mundo aí, né? Mais baixo. Então, pode receber a Nefesh desse mundo aí. E até a altura de Atzilut, chamado de Zihará Ilá, na sua totalidade, ou seja, então pode atingir algo muito alto, hein? Até Atzilut. Olha aí, que lindo. Essa é uma vantagem do primeiro tipo de alma em relação ao segundo. Existe outra vantagem de uma alma nova que foi chamada do primeiro tipo. Quando ela vem ao mundo pela primeira vez, ela consegue facilmente no mesmo corpo atingir Nefesh de Asiá até Neshama de Atzilut, como mencionamos. A Nefesh se torna, então a Nefesh se torna o tabernáculo, né? E o trono do Ruach, o Ruach da Neshama, é assim por diante. No entanto, este não é o caso com as almas do segundo tipo, que são as centelhas que foram incluídas em Caim e Hevel. Apesar de elas conseguirem chegar até Nefesh de Atzilut em uma vida como explicado, então elas podem chegar em Nefesh de Atzilut, que é bem alto, né? Tá, elas podem chegar nessa de Atzilut e assim por diante. No entanto, este não é o caso com as almas do segundo tipo, que são as centelhas que foram incluídas em Caim e Hevel. Apesar de elas conseguirem chegar até Nefesh de Atzilut em uma vida, como explicado, isso não se dá de maneira tão fácil como no primeiro tipo, mas com muitas dificuldades e grandes esforços. Nossa. É sobre isso que falamos. Veja a introdução 3, quando nós referimos ao segredo do Ibum noturno. E o versículo minha nefesh te tem buscado. E cada noite meu ruach te tem buscado veemente. Ah, aquele exemplo que falava que a pessoa dormia e uma hora vinha uma parte, vivenciava esse mundo para se corrigir e depois ia embora, depois outra parte vinha, vivenciava esse mundo para se corrigir. Vocês lembram desse exemplo? Então, depois que, assim, eu tô falando aqui, não tá falando essa parte não, mas pelo que eu lembro, é esse exemplo que tá falando. Depois que a nefesh se corrigiu completamente, ela deixa, é isso mesmo, o corpo da pessoa durante a noite, é isso mesmo, tá repetindo. Enquanto a pessoa dorme e a nefesh de um convertido entra no seu lugar pela manhã, junto com o ruach da própria pessoa. O ruach será revestido nesse nefesh até ter se corrigido completamente. Nesse momento, a primeira nefesh vai e volta ao corpo e eles vão ficar juntos. A nefesh será um trono. Então, que a nefesh será um trono, porque ela recebe, né? Do seu próprio ruach. E se a pessoa tiver ainda mais méritos, então sua nefesh e seu ruach sairão durante a noite e pela manhã sua neshama entrará no corpo, ficando lá até se corrigir completamente. Depois disso, suas nefesh e seu ruach voltam a entrar na pessoa e os três permanecem juntos. No entanto, tudo isso acontece com grande esforço e muita dificuldade e depois de uma meditação intensa. Esse é o segredo do versículo. Então, aqui tem um código.
Se ele voltasse seu coração contra alguém, simplesmente recolheria seu ruach e sua neshama. Isso significa que se a pessoa for sábia e se souber como fazer a meditação, se a pessoa souber fazer a meditação do Ibu noturno, então a meditação do Ibu noturno, da qual falamos, e se ela prestar atenção a isso e concentrar no seu coração, ela será capaz de unir em si, em seu corpo, o Ruach, a Neshama, sem a necessidade de novas encarnações. Olha que interessante, gente. Importantíssimo isso aqui, ó. É a página 56, viu? Pode acontecer de uma pessoa corrigir completamente sua nefesh, mas não saber como meditar, né? Então, ela pode corrigir sua nefesh, mas não saber como meditar. E usar a intenção do seu coração para atrair o seu ruas e começar a corrigi-lo, como foi explicado anteriormente, deixando a nefesh partir de noite, por meio da meditação no versículo. Minha nefesh te tem buscado a cada noite. Nesse caso, essa pessoa terá que morrer primeiro para depois poder corrigir. Nesse caso, não, cadê? Nesse caso, essa pessoa terá que morrer primeiro para depois corrigir o seu uruash em um segundo corpo. Quando ele for corrigido, a nefesh se unirá a ele. Nesse momento, essa pessoa ainda não souber como mandar o ruach embora de noite para pegar a neshama e corrigi-la de acordo com a meditação mencionada. Então, ela terá que morrer uma segunda vez para sua neshama passar e entrar em um terceiro corpo para corrigir. Ao terminar a correção desse corpo, a nefesh e o ruach vão voltar a entrar juntos nele para unir a neshama. Como discutimos anteriormente, podemos nos perguntar por vezes sobre pessoas que aparentemente são boas, aos quais esperamos que fossem recompensadas com uma vida longa. Mas pode ser que isso ocorra, como seria de esperar, e elas morrem relativamente jovens. Então começamos a nos questionar a respeito da justiça divina e de como ela funciona. O parágrafo seguinte explica esse fenômeno. Notadamente, é por isso que algumas pessoas extremamente justas morrem muito cedo. Então, morrer cedo, ó. Por isso que algumas pessoas justas morrem cedo. Isso ocorre porque elas corrigiram sua nefesh totalmente depois de alguns poucos anos de vida, mas elas não sabiam como atrair o ruach interessante, para baixo, ao mesmo tempo em que mandavam sua nefesh embora usando a meditação que mencionamos anteriormente, então essas pessoas morrem muito cedo, já que não há motivo para atrasar a sua vida neste mundo. E de fato ela morre para que o Ruach venha num outro corpo e se corrija também. Isto é, não existe motivo para que elas continuem neste mundo, já que elas corrigiram sua neshama, sua nefesh. Quer dizer, se elas recebessem o Ruach, elas já poderiam começar sua correção na mesma vida. Mas como elas não sabem, então elas não sabem, olha que elas não sabem fazer isso e não precisam de outra correção na nefesh, não há motivo para que fiquem no mundo. Por esse motivo, a nefesh dessa pessoa vai embora cedo.
para que o Ruach possa entrar em um segundo corpo e lá se corrigir. O mesmo vale para os verdadeiros justos que mereceram sua nefesh e seu Ruach corrigindo-os, mas que não sabe como mandá-los embora para pegá-los a Neshama. Esse é o significado secreto do versículo, o segredo. Ó. Morrem sem sabedoria. Nossa, hein? Isso significa que às vezes as pessoas morrem por falta de sabedoria, isto é, sabedoria de como atrair seu ruach ou sua neshama. Maravilhoso. No entanto, saiba que isso só aplica para uma pessoa que corrigiu sua nefesh, hein? Mas cujo ruach e neshama permanecem imaculados de uma primeira vez. Mas, no caso de uma pessoa cujo Uruash e a Neshama já foram corrigidos, na primeira aparição da pessoa ao mundo, apenas a Nefesh surgiu e pecou, enquanto o Ruach e a Neshama não encarnaram, e por isso são consideradas já aperfeiçoadas ou corrigidas. Quando ela completar a correção de sua Nefesh, o Ruach e a Neshama poderão entrar no corpo revestido de nefesh que eles já foram corrigidos com ela. E com isso, as duas vantagens do primeiro tipo de alma foram explicados. Então, resumo. Ele vai falar agora um resumo aqui. Número 1. A alma do primeiro tipo, então que é um resumo, vou até colocar aqui, um resumo. A alma do primeiro tipo, que são almas verdadeiramente novas, podem, de uma vez só, então, de uma vez só, obter desde a extremidade de Atziá até o ponto mais alto de Atzilut, ou seja, desde a Nefesh, então elas podem atingir desde a Nefesh de Atziá, né, que é o quê? A Nefesh de Atziá, estão vendo o desenho, lugar verde aí, ó. Tá? Desde a Nefesh desse mundo de Atziá, que está em verde, até a Neshama de Neshama, Shayá de Atzilut, lá no amarelo. Então, esse primeiro tipo, elas podem conseguir as almas dela desde de Asiá, que é o mundo das ações, até o mundo da emanação, que é Atzilut. Esse é o primeiro tipo, tá? Que são almas verdadeiramente novas, almas novas. As almas novas, tá? Então, elas podem ir desde de Asiá até, eu tô até anotando aqui, até Atzilut, Atzilut, tá? Agora, o segundo caso, enquanto as do segundo tipo somente podem chegar até Nefesh de Atzilut e não mais do que isso. Então, o segundo tipo pode chegar só até a Nefesh, ou seja, uma parte baixa lá do mundo da emanação, de Atzilut. 2. A Nefesh das almas do primeiro tipo, né? A Nefesh, então, o segundo tipo, eu vou até marcar que pode chegar até a Nefesh de Atzilut. Então, número 2. A Nefesh das almas do primeiro tipo, que é as almas novas, verdadeiramente novas, podem obter Ruach, né, chamar, sem ter que morrer, somente pelo mérito de seus atos. Agora, a Nefesh do segundo tipo, a Nefesh do segundo tipo pode obter o Ruach, né, chamar, mas apenas por meio de privações e dificuldades e pelos meios mencionados acima. Isso exige da pessoa realizar a profunda meditação de depositar sua nefesh à noite para receber o seu lugar
no seu lugar o seu ruach, e em seguida depositar sua nefesh e seu ruach para receber a Neshama. Então, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui depois até cada uma de nós vemos, às vezes até separado, página 59, tá? É bem complexo isso aqui, mas é muito interessante. Agora vamos explicar uma vantagem do segundo tipo. A vantagem do segundo tipo de alma sobre a primeira. A alma do primeiro tipo não consegue adquirir Naham de uma só vez. No caso da alma do primeiro tipo, mesmo que ela já tenha o mérito de receber novas partes de alma, então, mesmo que elas tenham o mérito de receber novas partes de almas, avançaram, né?